Esses dias de Copa do Mundo, alguns aqui devem ter assistido alguns jogos, alguns devem ter assistido muitos jogos, mas algo que me veio muito aos olhos e ao coração nesses dias foram as bandeiras das nações. Quantos países, quantas vidas, mundo afora, que ainda não ouviram falar de Jesus, que ainda não conhecem quem nós conhecemos. Aqui no Brasil nós temos esse privilégio, é tão simples, não é? Tantas igrejas, tantas portas como essa, nós vivemos uma nação em que nós temos uma boa liberdade de expressão, não é total mais, já foi, mas ainda temos bastante liberdade para falar do Evangelho. E isso, Deus começou a trabalhar, começou a ministrar no meu coração. Comecei a me lembrar de quantos países, daqueles inclusive, de muitos daqueles que estão na Copa, em que evangélicos, cristãos, melhor falando, são mortos. Muitas daquelas nações que nós torcemos ali pelos jogadores, e não estou falando que está errado, viu? Você ter visto o jogo, eu também vi, e temos torcido ali por algum daqueles países, não é essa a pauta. Mas em muitas daquelas nações, uma porta como essa é impossível ser aberta. As igrejas são nos esgotos, as igrejas são no meio do mato, as igrejas são escondidas, porque se alguém souber, se alguém denunciar que Jesus está sendo pregado, aquele pregador é morto, sua família é morta. As pessoas que estão sentadas ali no chão, nos pequenos bancos, nos vilarejos daquelas nações, são degoladas, são mortas, são presas. Mas a verdade é que nós não precisamos ir tão longe assim. Nós somos um país aqui, o Brasil hoje, em que se diz que a maioria absoluta é cristã. E segundo aí os analistas, provavelmente em mais alguns poucos anos, disse que o Brasil provavelmente será uma nação de maioria evangélica, inclusive. Não é? Você tem o cristão católico e o cristão evangélico principalmente. Então disse que será o maior grupo de pessoas desse país em poucos anos. Mas sabe, nesses dias eu fiquei pensando, eu comecei a me lembrar que eu fui um garoto criado na igreja. Já contei aqui para os amigos, para os irmãos. Eu fui um garoto que eu tive o privilégio de ter meus pais me levando aos cultos da igreja, e muitas vezes eu dormi sentado, ouvindo a palavra de Deus. E a gente aprende assim mesmo, viu? O Cid deve ter passado por isso muito também, e outros aqui. Muitos aqui eu sei que inclusive já criaram os filhos também, até no chão assim, já traz o colchãozinho, o colchonete, para estar envolvido na igreja, ouvindo a palavra de Deus. E esse fui eu por muitos anos, ouvindo como criança o Evangelho, crendo no Deus dos meus pais, sabendo que era verdade, nunca duvidei de Jesus, nunca duvidei do Espírito Santo, de Deus, nunca duvidei que a Bíblia era verdade, nunca. Mas eu não tinha tido uma experiência minha, particular com o Senhor. Então eu era de repente um adolescente, na faixa de meus 13 anos, recém-mudado aqui para Curitiba, nós viemos do interior na época, e meus pais buscando se conectar, entrar em uma igreja, fazer parte de uma igreja local aqui da cidade, com muita dificuldade, é muito difícil você conseguir transicionar, sair de uma igreja para outra, é algo muito difícil, e nossa família passou por isso quando nós viemos para cá, eu me lembro disso. Íamos em muitas igrejas e de alguma maneira não batia, não encaixava, não era ainda o lar que Deus tinha para nós. E nesse processo eu conhecia o Evangelho, mas eu não conhecia Cristo. Ou eu conhecia a palavra, eu conhecia a lei, eu conhecia os mandamentos, eu conhecia os dogmas, eu conhecia da religião. Eu sabia, mesmo criança, adolescente, eu sabia tudo, talvez da igreja onde eu fui criado, uma igreja tradicional, uma igreja grande, uma igreja muito boa, inclusive,
Tenho muitos elogios a fazer sobre esta igreja. Mas eu era um garoto que eu precisava ser evangelizado. E eu me lembro que em um período ali, eu conhecia tudo isso, mas por não conhecer ao Senhor, eu fui me afastando até do que eu conhecia. Eu fui me afastando, eu fui me esfriando, fui me removendo daquele caminho. E assim eu fiquei talvez por 2 a 3 anos aproximadamente. Quem já passou aqui por adolescência sabe que é uma fase de muitas descobertas, muitos questionamentos, muitas dúvidas, muitos medos. É uma transição. Você já não é criança, você já não é adulto, né? Um turbilhão de mudanças hormonais, de pensamento, de corpo, de jeito de ver a vida, tudo aquilo. E eu passei este período. Até que um dia, mesmo sendo criado na igreja, alguém olhou para mim. Uma família que tinha se mudado lá para o condomínio dos meus pais. E eu me lembro que numa noite eu estava ali no meu quarto e eu olhei assim e tinha uma casa na transversal assim e tinha umas jovens, umas moças mais ou menos da minha idade com uma música e dançando ali, fazendo coreografia. E aquilo me chamou muita atenção. E eu sei que eu conheci aquelas jovens, conheci aquela família, né? Resumindo um pouco a história. E essas pessoas me levaram de fato aonde eu conheci o Senhor. E até hoje eu tenho contato com essa família. Nesse ano faz 30 anos que eu me converti. Faz 30 anos que de fato eu considero assim, puxa, aqui foi o ano da minha conversão. Onde eu, mais do que a fé dos meus pais, eu passei a ter a minha fé em Cristo, por conhecê-lo, por experimentá-lo e por me entregar a Ele. E é interessante porque alguém pode falar assim, mas como você pode ser evangelizado se você já era um garoto cristão, se você já estava dentro da igreja? E aí eu me lembro de Mateus capítulo 16, versículo 15, que diz assim: vão pelo mundo todo e preguem as boas novas a todas as pessoas. Mateus 16, 15. Vão pelo mundo todo, vão pelas nações. Vão e preguem as notícias. Que notícias? A notícia que nós temos um Salvador. A notícia que nós temos um Messias encarnado que morreu na cruz para nos salvar. A notícia que hoje nós temos a possibilidade do acesso a Deus, porque Jesus é a ponte que nos conecta de volta com o Pai. Queridos, eu quero testemunhar para vocês, porque eu vira e mexe, eu falo com essa família que me levou há tantos anos ali, e eu chamo ele de tio, o tio Sérgio, né? Que era o pai dessas moças, dessas jovens, e eu falo com ele já esteve na nossa igreja, lá na sede antiga, ele e a esposa, e ele chora de alegria, quando ele vê que aquele garoto, que um dia aquela família falou, vamos para a igreja? Eu tenho algo para te apresentar, eu tenho alguém para você conhecer. Eu tenho um lugar para você ir com a gente. Quando ele olha e vê que a vida daquele garoto nunca mais foi a mesma. E eu não estou aqui para falar da minha história, mas eu estou aqui para falar para você que existe uma alegria, que é a alegria de levar o Evangelho.
A alegria de falar do nosso Senhor para quem não o conhece ainda. É uma alegria diferente. É uma alegria que o dinheiro não compra. É uma alegria que eu não tenho com o que comparar. A Bíblia fala que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Uma vida vale mais do que qualquer coisa que nós possamos ver ou tocar nessa terra. Pastor, vale mais do que... Vale mais. Pastor, vale mais? Vale mais. Olha para quem está aí do lado, só de maneira didática assim, dá uma olhadinha para quem está aí do lado. Dá uma olhadinha, quebra o pescoço. Não vai torcer muito o pescoço, dá uma quebradinha assim de leve assim, ó. Essa vida que está aí. Esse homem, essa mulher, esse jovem, esse adulto, esse irmão, essa irmã. Só ele, só ela, vale mais que o mundo inteiro. E é interessante porque a obra da cruz, ela por si só, ela tem tudo para nos salvar. Ela é poderosa o suficiente, mas Deus usa pessoas para que a mensagem chegue até alguém. Quem aqui se lembra de quem te levou para Cristo? Quem se lembra o nome dessa pessoa? Quem se lembra do dia que você foi numa reunião, talvez num café, às vezes não foi na igreja, na célula, às vezes foi no culto, às vezes foi numa chácara, às vezes foi num bate-papo, às vezes foi lá no campo de futebol, no corredor alguém cercou você, falou, conversou, e de repente, teus olhos abriram, teu coração começou a bater diferente, teus pensamentos começaram... Você falou assim, do que você está falando? Como assim? Quem se lembra dessa pessoa? Quem se lembra desse dia? Essa semana eu me emocionei por isso. Para ser mais preciso, sexta-feira. Sexta-feira? Não, deixa eu corrigir. Sexta eu tentei marcar, sábado de manhã. Ontem. Fui cortar meu cabelo. Cortar o cabelo, normal. Porque às vezes a gente fala assim, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou por todas as nações? Como é que eu vou por todo mundo? Às vezes o mundo que a gente precisa ir não é lá onde o evangélico é degolado. Às vezes o mundo que a gente precisa entrar é no mundo de alguém que não tem Cristo. Eu sei que eu fui fazer um corte normal, conversando normal. Tenho ido alguns meses naquele barbeiro, tenho conversado com ele. Eu sei que em algum momento, uma conversa simples, normal de barbearia, só estava eu e ele lá. E ele falou algo, e o Espírito Santo me lembrou aquele texto que diz, vinde a mim, você que está sobrecarregado, vinde a mim como estás, vinde a mim. E eu falei para ele um versículo simples, que para nós que estamos na fé, a gente tem ele aqui, né, no bolso. Todo dia a gente lê ele, todo dia a gente ouve ele. Ele parou de cortar o cabelo e falou assim, o quê? Como é que é? Eu não preciso mudar de vida para ir a Deus. Eu vou a Deus e Ele muda a minha vida. E eu falei, E eu sei que ali eu vivi uma grande alegria. Talvez de 10, 15, eu não sei se talvez um pouco mais, de poder falar de Jesus para aquele homem. Esse homem não mora lá no Azerbaijão. Ele deve morar ali no meu bairro mesmo. Mas ontem, de alguma maneira, o Evangelho entrou no mundo dele. E novamente eu repito, eu não estou aqui para falar de mim. Mas eu estou para falar que existe uma alegria disponível para você provar. Todas as vezes que você falar de Jesus para alguém.
Todas as vezes que você leva a palavra de Deus para alguém, todas as vezes que nós falamos, posso orar por você? Todas as vezes que nós compartilhamos o pouco que nós temos, um milagre do Senhor acontece. Pastor, mas eu tenho tão pouquinho, eu não tenho curso de teologia, eu não sou pastor, eu não sei o quê, eu sou novinho na fé, eu acabei de chegar aqui, eu nem sei direito muita coisa. Não precisa saber muita coisa. Certa vez aquela multidão com 5.000 homens estavam lá, com fome, final da tarde, Jesus já tinha ministrado, e os discípulos falaram: Senhor, o povo está com fome, despede e manda embora, porque só de homens tem 5.000, fora mulheres, fora criança, tem uma multidão aí precisando comer. Imagina o povo o dia inteiro sentado, ouvindo ali de Jesus. Eles estavam errados? Eles estavam certos. E um garotinho, que não era dono de uma padaria, não. Ele não tinha uma peixaria. Ele não tinha um navio de pesca. Ele não tinha uma indústria panificadora. Ele tinha 2 peixinhos e 5 pães. Mas o que ele fez? Ele apresentou ao Senhor. O que ele tinha para compartilhar, ele compartilhou. E na mão de Jesus todos foram saciados. Irmão, irmã, o que você tem, o pão da vida que você tem, o evangelho que é simbolizado pelo peixinho, mesmo sem curso teológico, mesmo talvez sem um cargo oficial na igreja, talvez você está retomando seu ministério, talvez você está conhecendo ainda, mas o que você tem é poderoso para transformar a vida de alguém, porque não tem a ver com você, tem a ver com a mensagem que nós carregamos. E a mensagem do Evangelho é poderosa para transformar vidas. A minha vida foi transformada, a sua vida foi transformada. Existem outros para serem alcançados. Atos 16, versículo 30 a 33. Atos 16, versículos 30 a 33. Deixa eu ver nessa versão aqui. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devemos fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. 33? Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Queridos, a mensagem do Evangelho, a mensagem que transforma, a mensagem que cura, nada mais é do que a mensagem que responde o que nós devemos fazer para ser salvos. Tem uma família precisando de salvação pertinho de você. Tem um amigo, tem um vizinho, tem um parente, tem um chefe, tem alguém ao nosso derredor se questionando, se perguntando: e se eu morrer hoje, para onde eu vou? O que eu tenho que fazer? Essa minha conversa com o barbeiro foi muito interessante, porque eu estava conversando com ele e eu estava falando para ele que bom quando a gente pode ajudar os outros, fazer obras sociais, abençoar o carente,
dar um apoio para quem está precisando, ajudar, dar a mão a quem precisa. Mas a salvação, a Bíblia diz que não é por obras. Porque se ela fosse por obras, alguém podia dar um monte de coisa para todo mundo aí e falar assim, eu fui salvo porque eu mereço. Eu fui salvo porque eu sou bom. Não. Nenhum de nós é bom para se salvar. Nenhum de nós merece a salvação. Mas agradou a Deus pela sua graça nos alcançar. E agrada a Deus alcançar outras através de mim e de você. Uma família inteira foi salva. Uma família inteira foi batizada. Uma família inteira que não tinha respostas, mas tinha necessidades, ouviu a palavra certa. O que eu tenho que fazer para ser salvo? A Bíblia inclusive nos diz que nós tenhamos nos nossos lábios claramente a resposta. Por que você tem certeza da sua salvação? Porque a cruz de Cristo nos basta. Não tem a ver comigo, não tem a ver com as nossas obras, não tem a ver com nada. Tem a ver com o que Ele fez por nós. Aceite Jesus, deixe Ele entrar na sua vida e o resto Ele fará. Quem teve sua vida mudada aqui e sabe que essa é uma verdade eterna, amém? O que devemos fazer para ser salvos? Essa é a grande pergunta do coração humano. Quem é a família? Quem é a pessoa? Quem é o Weber lá da tua vizinhança que precisa de um convite? Quem é o Irã? Quem é o novo Adilson? Quem é o novo Monclar? Quem é o novo Bruno? Quem é a nova Letícia? Quem são as pessoas que Deus quer alcançar? Que nós possamos simplesmente levar as boas novas e levar aquilo que Cristo fez. Abra comigo em Romanos capítulo 10. Romanos 10, versículo 14. Romanos 10, versículo 14. Levar o evangelho é algo tão lindo, né? E tão simples. Eu me lembro que quando eu estava no meu processo de conversão, e essa família começou a me levar para a igreja, eu comecei a ouvir mais a palavra, comecei a reconectar meu coração, e comecei a ter as minhas experiências com o Senhor. Eu me lembro uma vez que eu junto com alguns amigos e junto com essas jovens, eu me lembro uma vez que nós fomos no Jardim Botânico fazer um passeio de ônibus. E eu me lembro que uma missionária, eu creio que era missionária, porque ela falava em francês. E eu estava ali com esse grupo e ela entrou dentro do ônibus e ela me deu um papelzinho escrito, uma mensagem, um versículo. Chegou assim, me entregou e me falou alguma coisa que até hoje eu não entendi. Mas eu sei que aquela semente me ajudou no meu processo de conversão. Uma oração, um convite, uma palavra, uma nova alma é resgatada, uma nova vida é transformada, uma nova história é reescrita. Alguém que estava na escuridão, sem esperança, indo para o inferno, talvez sem nem saber, conhece a verdade. E o resto Cristo vai fazendo na vida da pessoa. Olha o que diz esse texto. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão aquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há
quem pregue. Esse texto nos ensina um princípio de salvação. Primeiro, a palavra, pode ficar no 14, por favor, por enquanto. Primeiro, a palavra precisa ser pregada. A palavra de Deus, ela é poderosa para agir por si. Alguém tem alguém para ganhar para Jesus? Alguém lembra de um nome? De um parente, de um vizinho, de um amigo? Pregue a palavra. Inclusive a própria Bíblia nos diz, pregue em tempo e fora de tempo. Porque nós não sabemos o amanhã. Eu me lembro que nesse processo que eu estava passando de conversão, de entrega a Jesus, esse mesmo grupo que me ganhou, chamou um amigo meu, que não... Era um amigo meu da escola, e que chamou para ir junto. E eu me lembro que eu nunca tinha falado de Jesus para esse cara. O nome dele é Jefferson. Nunca. Porque ele me conheceu, eu conheci, nós fizemos amizade quando eu estava nessa faixa aqui, dos 13 aos 16, que é quando eu estava longe de Cristo. E eu me lembro que na primeira vez que esse cara foi na igreja, no primeiro convite que essa família fez, esse cara, em algum momento do culto, o pastor falou, quantos aqui querem Jesus? E esse cara fez assim, ó. E eu me lembro que eu estava junto, eu fiz assim. Eu falei, nossa, mas já? E esse cara foi para frente. E até hoje, a vida dele é de Jesus. E ele é um pastor também. Pregue em tempo. Não há tempo oportuno. Todo tempo é oportuno. Toda hora é uma hora certa. Dificilmente alguém vai chegar e vai falar assim, olha, você pode falar de Jesus para mim? Sei que você é crente, eu sei que você vai na igreja, eu tenho visto a mudança na sua vida. É muito difícil isso acontecer. Normalmente não é assim, viu, Bruno? Mas normalmente alguém vai chegar e falar assim, eu estou com um problema em casa, eu não sei o que fazer. Prega a palavra de Deus. Alguém vai falar assim, eu estou nas dívidas, estou com a agiota querendo me matar. Prega a palavra de Deus. Meu Deus, eu estou aflito, eu estou com depressão, eu estou angustiado, eu estou com situações na minha vida que eu não sei mais para onde ir, eu não sei para onde correr. Pregue a palavra de Deus. Quando você não souber pregar com a Bíblia, prega o seu testemunho. Conta o que Jesus fez na sua vida. O que Jesus fez na sua vida? Essa é a melhor pregação que existe. Essa é a pregação mais viva, mais clara. Porque quem ouve a pregação, crê. Quem ouve a pregação, quem ouve falar de Jesus, o Espírito Santo é responsável por fazer aquilo queimar no coração da pessoa. O Lorival nunca vai convencer ninguém. A Jana nunca vai convencer ninguém que precisa de Jesus. O Marcelo não tem como fazer isso. Como eu também não tenho. Como nenhum de nós tem. Mas quando a palavra é pregada, o Espírito Santo guia a pessoa para que ela creia. Quantos aqui eram incrédulos? Você tinha até raiva e nojo de crente. Levanta a mão aí, eu sei de um ali. Olha aí. Quantos falavam assim, mas que balela, que besteira, que vergonha isso aí, que bando de, né, não sei o quê. É na verdade. Mas em algum momento a palavra foi pregada, ela chegou. E quando ela chegou, o Espírito Santo colocou aquela faísca que fez a pessoa enxergar e falar, é verdade. Eu também creio. Eu não cria, eu era incrédulo. Agora eu creio. E aí quando a pessoa começa a crer, ela começa a invocar o Senhor também. Tem gente invocando pedra. Tem gente invocando ajuda para pedaço de pau. Tem gente invocando ajuda para ET. Tem gente invocando ajuda para os mortos.
Tem gente invocando ajuda para um monte de gente que não pode ajudar nada. Mas quem crê em Jesus, invoca para aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Pregue. Seja ousado, meu irmão. Seja ousada. Não tenha vergonha do Evangelho. Não tenha vergonha de chamar para um culto. Não tenha vergonha para chamar para um café. Eu achei uma das coisas mais... Ela não está aqui hoje, vou falar da nossa irmã aqui. Mais incríveis nos meus 30 anos de Evangelho. Uma irmã aqui da igreja, Joane. Ela chamou todas as mulheres da família, fez um cafezão em casa, só para pregar o Evangelho. Que coisa linda! Que coisa linda! Quando vê, alguém está ouvindo. Quando vê, alguém está crendo. Quando essas pessoas estarão invocando. Não mais falsos deuses, não mais ideologias, não mais pensamentos, mas Jesus de Nazaré. Amém? Quem passou por esse processo aqui? É esse o processo. Versículo 15, por favor. E como pregarão? O quarto estágio de uma pessoa que ouve a palavra é que aquele que recebe Jesus, porque alguém pregou, e aí a pessoa começou a crer, e a pessoa começa a invocar o Senhor. Não tem como, crente fala das coisas de Deus. Crente testemunha. Escute, nós podemos até aprender técnicas para evangelizar melhor. Mas a verdade é que se você é cristão, você já tem em você um DNA missionário. Nós temos dentro de nós um chamado de Deus para pregar para todas as nações. A começar pelo meu vizinho. A começar pelo meu chefe. A começar por quem está perto de mim. E não tem problema nenhum ir para as nações também, amém? Na semana que vem, inclusive, vai estar conosco aqui a Júlia, missionária Júlia. Conhece ela, né? Filha do pastor Leandro, da pastora Milena, está aqui em Curitiba. E vai vir domingo que vem aqui contar um pouquinho do que ela tem passado. Ela está em missões lá no Pará. Esse dia eu estava conversando, ela estava me contando das missões no Amazonas. Sabe aqueles rios ribeirinhos? Aquelas canoinhas? Sabe aqueles jacaré, onça? Sabe aquelas... Estava lá evangelizando, estava lá pregando. E se Deus comissionar, se Deus chamar alguém aqui para ir, seja lá para o meio do mato pregar, como foi o caso dela, seja nações afora, Deus vai dar graça, capacitar e vai te usar para isso. Mas a verdade é que as missões não dependem de irmos para fora. A missão depende de olharmos para as pessoas. E irmos em amor, levar aquilo que nós temos. Nós temos Jesus. Como pregarão? Quem crê, prega. Quem crê, leva a palavra. Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Dá uma olhada aí para o seu pezinho aí. Se você é como eu aqui, 44, dá uma olhada para o seu pezão. Né? Dedo meio torto, as unhas meio encravadas assim. Mas não importa, a Bíblia diz que seus pés são bonitos. Quem leva o Evangelho, e é claro que aqui é uma simbologia, quem leva o Evangelho tem um caminho, tem um trajeto, está capacitado por Deus para levar a palavra de Deus. Não se preocupe com o que você vai falar. Simplesmente deixe Deus te usar. Naquilo que você tem, Ele vai te capacitar. E Ele vai usar você para isso. Versículo 16, por favor. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? Em nome de Jesus,
nós somos daqueles que creem no Evangelho. E que porque nós cremos no Evangelho, nós levamos não a nossa mensagem. Não é o que nós pensamos, não é o que nós queremos, não é o que nós achamos. Nós levamos a mensagem de Deus para outros. Quem diz amém? Quem está disposto aqui a ser um instrumento de Deus para que outros se convertam? Que valor que tem uma alma? O que paga uma alma? O que paga uma alma? Uma alma. Uma alma. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro 2, 9. Vocês, porém, são geração eleita. Ai, Deus me chama para pregar. Deus me chama para pregar. Deus me chama para as nações. Deus me chama para ganhar almas. Deus já chamou. Deus já chamou. Ninguém deve depender disso daqui para pregar o Evangelho. Ninguém deve depender disso daqui para falar as boas novas. Está dentro de nós. Abra teus lábios, deixa Deus te usar. É tão poderoso. E às vezes a gente imagina assim, eu vou pregar o Evangelho e as pessoas vão tremer e vão ter um encher do Espírito. A gente pensa algo muito espiritual. Às vezes é alguém que está enfermo. E a gente fala assim: fulano, eu estou sabendo que você está no hospital. Posso orar por você? Orar por mim? Eu posso fazer uma visita para você? Jogo rápido. Dificilmente alguém vai dizer que não. Pode. Pastor, eu não consigo ir. Não vai dar certo aqui minha agenda. Você não tem ideia o poder que tem nas mãos de Deus uma oração que a gente manda por WhatsApp. Às vezes o Espírito Santo vai nos lembrar de alguém que a gente nem sabe o que a pessoa está passando. A gente nem tem noção do que ela está vivendo. Mas quando assim a gente se dispõe a orar, mandar uma mensagem, fazer uma visita, tomar um café, ali Deus opera através de nós. Deus opera através de nós. Por quê? Porque nós já somos geração eleita. Nós já temos o sacerdócio. Nós já somos chamados, já temos o revestir para ministrar. Antigamente, lá no Velho Testamento, nós dependíamos do sacerdote para fazer a ponte, entre Deus e os homens. Hoje, se nós temos o Espírito Santo, todos nós temos o sacerdócio. Todos nós somos chamados e temos acesso a Deus. Por isso nós podemos ser instrumento de Deus. Diz ali, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha quantas patentes, olha quantos revestir nós temos. A fim de... Para que o Senhor nos entrega tantas coisas poderosas, tantas coisas fortes? Para um propósito. Às vezes nós achamos que Deus nos alcança só para mudar a nossa vida. E Ele muda a nossa vida. Isso é inegável. Mas além de mudar a nossa vida, Deus nos alcança para alcançar outros que Ele também quer alcançar através de nós. A fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Escute, a Bíblia diz assim: quem tem Jesus tem a vida, quem não tem Jesus não tem a vida. É simples assim.
se alguém que nós amamos, se alguém que nós nos importamos, se alguém que Deus colocar à nossa frente não tem Jesus ainda, essa pessoa precisa de Jesus. Porque ela está na escuridão, ela está nas trevas. E quem está numa escuridão, imagine se apagasse aqui 100% agora, nossas luzes, blindasse ali a porta, 100% aqui, a gente sairia tropeçando, a gente sairia se batendo, a gente sairia caindo aqui nessas cadeiras, ia dar um problema isso daqui, porque quem não tem luz não sabe para onde está indo. As pessoas não estão indo para o inferno porque elas querem. Eu pelo menos, eu estava indo, eu não queria ir para o inferno. Alguém queria ir para o inferno aí antes? Eu estou nisso daqui porque eu quero ir para o inferno. Não, eu achava que eu estava num bom caminho. Eu achava que não, mas eu estava na escuridão. Mas a Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando a palavra de Deus chega, ela ilumina histórias e ela nos dá a chance de mudarmos nossa trajetória. Irmão e irmã, proclame as virtudes daquele que te chamou. Quem que te chamou? Quem que nos chama? Quem que nos resgatou? Foi o próprio Deus. Proclame o amor de Deus a outros. Que eu quero que em nome de Jesus, em breve, nós possamos testemunhar aqui mais e mais a alegria de vermos pessoas prostradas a Jesus. Quem aqui já ganhou uma alma para o Senhor? Quem aqui já levou uma alma ao Senhor? Pode levantar a mão, não tem receio não. Vocês sabem do que eu estou falando dessa alegria. Quantos querem ter essa alegria na sua vida? Não é por orgulho, não é vaidade, não é pela gente, mas é uma vida que nasceu. É alguém que estava indo para a destruição e de repente ela converteu. O que é conversão? Mudança de rumo, mudança de rota. Ela estava indo para um buraco, tinha um buraco certo na frente dela, tinha um abismo, é uma tragédia que ia acontecer na vida dela, que o final seria um inferno. Mas quando entrou a luz, ela entendeu aquilo e pôde mudar de trajetória, mudar de caminho. Isso é conversão. Isso é conversão. E interessante, porque Deus podia mandar um monte de anjo para evangelizar, né? Mas Ele prefere fazer parceria conosco. Ele prefere bater o nosso coração e falar, ei, liga lá para aquele teu amigo, vê se ele está bem. Ei, fala com aquela tua prima que faz tempo que você não fala, chama ela para um café, fala de mim. Ei, vai ter GC, vai ter alguma... Chama para ir junto, passa a buscar. Eu não sei como é que Deus vai te usar, eu não sei como é que Deus vai te habilitar para isso. Eu sei que existem milhares e milhares de pessoas nesta cidade, e aí eu me retiro aqui na mensagem das nações, só nesta cidade, talvez já mais de 1 milhão de pessoas que ainda não conhece a verdade. A palavra de Deus diz assim, a seara. O que é a seara? A colheita. Os feixes, a plantação, está tudo pronto, está maduro. O Jefferson, lembra do Jefferson? Estava maduro para ser colhido. Mas eu nunca colhi o Jefferson para Jesus. Quem colheu foram os meus amigos, que foi a família que levou a gente para a igreja. Que Deus nos use para colher muitas almas para o Senhor. Você tem amor para isso? Você tem fé para isso? Talvez lá dentro você responda assim, pastor, honestamente eu nem tenho tanto amor assim para falar de Deus. Eu quero te dizer que até nisso Deus te dá, Deus te habilita para você ter amor. A um ponto que você não consegue mais deixar de falar para Jesus. E que por onde a gente passa, a gente pode ser um missionário das boas novas do Evangelho da cruz. Você pode ficar de pé comigo?
Eu quero convidar você hoje eu quero falar com 2 grupos de pessoas hoje aqui. Ou melhor, eu vou falar com 3 grupos de pessoas hoje. Primeiro, eu queria falar com aqueles que já pregaram o Evangelho com todo amor e paixão. E queimou e ardeu profundamente no teu coração levar Cristo a outras pessoas. E hoje já não queima mais isso. Honestamente falando, esse peso se perdeu. Esse compromisso, esse amor, essa fome de ver pessoas aos pés de Jesus se perdeu por aí. Eu quero falar com vocês. Segundo grupo de pessoas que eu quero falar aqui, eu quero falar com aqueles que, ou por medo, ou vergonha, ou qualquer outra bloqueio ou justificativa que você tenha, nunca falaram do Senhor para alguém. Você conhece alguém que precisa de Jesus. Você sabe que o que eu estou falando aqui é a verdade, que o Evangelho precisa ser levado. Mas algo, não é por mal, mas algo lá dentro parece que você se sente preso, travado, impedido de fazer isso. Você tem uma amiga ali que está destruindo a vida dela. Você quer levar Jesus e não consegue. Sabe como? Você tem alguém ali que você fala assim, meu Deus, essa pessoa tem que ir lá para a igreja, mas eu não consigo, nunca consegui chamar para um culto sequer. Você tem como se fosse um bloqueio, não sei se é uma boa palavra essa, mas é como se fosse uma barreira. E antes de eu falar com o terceiro grupo de pessoas, eu quero convidar você que se enquadra nesses 2 grupos a hoje pedir ao Senhor que incendeie o teu coração por almas. Porque nós vivemos em um tempo em que todos os dias nós somos doutrinados pela nossa sociedade a nos importarmos só com nós mesmos. Todo dia algo me treina para ser alguém que olha só para mim. E todo dia, irmão e irmã, eu tenho que lutar contra isso. Porque o Evangelho ele é plural. Pai nosso que estás nos céus. Eu e mais alguém. Eu e meus irmãos. Que Deus possa reavivar essa chama hoje. E mais do que isso, que hoje o Espírito Santo possa te mostrar alguém aqui, ou a partir de hoje te revelar alguém que Ele quer alcançar. Escute, isso não é uma meta da igreja. Isso não é uma meta de pastor. Essa é uma palavra de Jesus. Portanto, ide pregar o Evangelho a toda criatura. A resposta é com a pessoa. Mas a pregação é nossa, a missão é nossa. Quem vai pregar para os nossos familiares? Quem vai pregar para os seus parentes? Quem vai pregar para os seus amigos, para os seus vizinhos? Quem vai pregar para os seus colegas de trabalho? Talvez Deus use outros. E se você tiver alguém, quero falar isso, se você tiver alguém lá que você está com dificuldade de levar a palavra, pode me chamar que eu vou junto. A gente marca, vai uma equipe lá, nós vamos junto evangelizar. Não tem problema nenhum. Mas eu creio que hoje o Senhor está nos chamando a termos uma disposição renovada pelas vidas.
Irmão, irmã, a sociedade está derretendo sem Cristo. As pessoas estão perdidas em loucuras. As pessoas estão perdidas em drogas. Hoje mesmo eu recebi uma ligação de uma mulher desesperada, porque o marido está no último grau das drogas e não sabia o que fazer, pedindo ajuda. Essa é a nossa sociedade sem Cristo. Sem Cristo. O que nós temos? Nós temos a verdade. E ela basta. Enquanto nossos irmãos cantam louvor, eu quero primeiro animar você que quer ser instrumento de Deus para alcançar vidas. Eu quero animar você a orar pedindo ao Senhor que renove teu fôlego, tua fé, teu ânimo e te ajude a chegar nessas almas. Te ajude como instrumento dele a levar a palavra para outros. Amém? Você que já fez isso muito e há tempos não prega mais, Deus quer te renovar hoje. Você que nunca pregou a terceiros, Deus tem para nós um chamado evangelístico. Deixa o Espírito Santo te capacitar. Aleluia.